Então, a partir de agora, a gente está gravando. Hoje nós vamos começar o capítulo 8, que tem como título Bom Ânimo. Vamos lá ver o que esse capítulo traz para a gente. Alguém aqui já ouviu falar no discípulo Bartolomeu? Pode abrir meu microfone e falar. Alguém já tinha ouvido falar dele? Eu já escutei falar dele. Priscila botou o dedão lá, que já ouviu falar. Bom, ele não é muito comentado, né? Então não é muito conhecido. Mas vamos conhecer a história de Bartolomeu. Bartolomeu foi ele era um dos mais, segundo Humberto de Campos, mais dedicados aos trabalhos com Cristo desde os primeiros tempos da sua pregação de Jesus, né? Desde quando ele conheceu o mestre, foi convocado, era um dos trabalhadores mais fiéis e um daqueles que mais trabalhava. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o mestre. Então, o tempo todo que ele tinha livre do trabalho dele, ele estava ali ao lado de Jesus, acompanhando o mestre. Porém, Bartolomeu tinha, até então, uma personalidade triste. Alguma coisa ali naquele coraçãozinho deixava ele muito, muito triste. E inúmeras vezes, Humberto de Campos coloca aqui, Jesus surpreendia eles em meditações profundas e dolorosas. Jesus prestava atenção, né? Conhecia, como eu já falei antes, aqueles espíritos ali profundamente e via que Bartolomeu tinha ali dentro dele um sentimento pesado, triste, que deixava ele parado às vezes, né? Não interagia com os outros. Jesus, então, aproveitando uma oportunidade onde eles estavam sozinhos, né? Eles estavam na casa de Simão Pedro, mas Pedro não estava ali, né? E a família estava nos seus afazeres, então os dois se encontraram ali sozinhos. Então Jesus aproveitou essa oportunidade para fazer um atendimento fraterno com Bartolomeu. O que será? Oi, Raquelzinha. O que será um atendimento fraterno feito por Jesus? Deve ser bom, né? Deve ser muito bom. Jesus, então, perguntou para ele, né? Fez uma interrogativa afetuosa e fraternal. Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Jesus, quando perguntava, né, se direcionava aos discípulos ou qualquer pessoa, seu magnetismo era tão grande que ele atingia o espírito da pessoa, né? Talvez a pessoa até falasse até coisas que nem estava esperando falar, com o espírito tão aberto ficava. Então Bartolomeu começou a abrir seu coração. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê da minha tristeza amargurosa. Nem ele sabia explicar tamanha tristeza naquele peito. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações, além, nas alturas. Olha aqui que Bartolomeu falou para Jesus. Ele entendia, adorava, né, a notícia do evangelho do reino de luz que Jesus trazia, mas ele só conseguia enxergar esse reino de luz em outra esfera, não ali. Ali, na Terra, vivendo ali as agruras que ele estava vivendo, esse sentimento melancólico que ele tinha dentro dele, que nem ele sabia explicar, né? Eu acho, como eu coloquei lá na mensagem do nosso grupo, que hoje, se ele fosse procurar um especialista, seria diagnosticado até com uma fase depressiva, né? De depressão. Porque há muitos relatos assim, né? Por que você tá assim? Não sei. Tô assim. Né? Tem gente que acha que depressão tem um motivo, sempre tem que ter, às vezes a pessoa nem consegue compreender. É aquela dor ali, naquela angústia, aquela que trava a garganta, né? E a pessoa não sabe dizer o porquê. Então, para mim, assim, a leitura que eu faço desse comportamento de Bartolomeu seria um comportamento de uma pessoa que estivesse passando por um momento de depressão. Então, Jesus continua. Bartolomeu fala, quando esclarecesse que o vosso reino não é deste mundo,
E experimentei nova coragem para atravessar as misérias do caminho na terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições e a colheita dos desenganos, né? Parece até quando a gente lê sobre o nosso lar, né? Essa colônia maravilhosa, e a gente pensa assim, é para lá que eu quero ir agora, né? Porque aqui nada está servindo mais. E a gente põe a nossa visão, né, no local ideal, no plano espiritual apenas. Aqui não está rolando. Mas lá, né, e aí foca lá. Quando eu chegar lá, aí sim. E esse era o pensamento de Bartolomeu. Ele enxergava que o reino pregado por Jesus, e que ele almejava tanto, o que inspirava ele era saber que lá existia esse reino, porque aqui no mundo só tem isso que ele falou, crime, ele só enxergava a vitória do crime, só enxergava o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Era assim que o mundo se apresentava para Bartolomeu. A voz do apóstolo se tornou abafada pelas lágrimas. Ele começou a chorar. Jesus, né, olhou para ele brandamente. A Rita está entrando aí. E com serenidade começou a tocar aquele coração. Bartolomeu, a nossa doutrina, entretanto, é a do evangelho ou da boa nova, que quer dizer evangelho. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem em conservar a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos, para que vocês levem a boa nova que eu estou pregando, vocês precisam de bom ânimo e fé. Se o mundo se apresenta dessa forma, a gente precisa voltar o nosso olhar para as coisas boas e ter fé dentro do nosso coração. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é desse mundo, não confunda, Bartolomeu. Jesus aqui está esclarecendo para ele. Se eu já tive a oportunidade de dizer que meu reino não é desse mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Ele não é ainda. Mas o meu trabalho aqui é torná-lo sim. E eu preciso de vocês, com bom ânimo, com fé, para tornar aqui, né, aqui, o reino de Deus. Ele não tinha entendido ainda, né? Acha, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mais uma vez, né? Jesus esclarecendo o que ele esclarecia o tempo inteiro, que o reino que ele pregava não seria uma manifestação exterior de cada indivíduo, mas seria uma construção interna. E que quando todas as criaturas do planeta tivessem construídos em seu coração esse reino, aqui como está nessa gravura que eu peguei, imagina, né, todos se voltando para o Cristo, né, olhando o Cristo, percebendo, querendo buscar, querendo seguir, aí sim a terra será renovada. Mas venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem no seu coração. Jesus tem a certeza de que um dia todos os corações aqui na Terra terão a mensagem dele e de Deus, né, construído dentro de si. Ele não tem dúvidas disso. Depois de uma pausa, né, o discípulo ali, pensativo, pensando naquelas colocações já de Jesus, continuou. A vida terrestre é uma estrada pedregosa, isso aqui é Jesus falando para ele, que conduz aos braços amorosos de Deus. Não pense, né, que a caminhada é fácil, a caminhada é pedregosa. Cada pedrinha no nosso caminho significa a oportunidade de crescimento. Cada pedrinha é um probleminha, é uma prova, né?
E aí a gente, em vez de chutar, né, mais para frente, porque se a gente chutar mais para frente, a gente vai encontrar com ela lá na frente de novo. Em vez da gente fingir que ela não está ali, o que a gente precisa fazer com as pedras do caminho, né? Trabalhá-las. Trabalhá-las e colocá-las de lado para sempre, né? Passamos por essas provas. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. A luta comum, a luta é de todos. Todos nós temos a mesma caminhada. Uns caminham mais à frente, outros caminham mais na retaguarda, uns aceitam mais facilmente as provas, outros não, mas a estrada é a mesma para todos. A luta comum é a caminhada de cada dia. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as bênçãos sacrossantas. É aproveitar cada momento dessa caminhada com as bênçãos que nos são apresentadas por Deus. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. E a marcha que a gente própria constrói para a gente, né? Então, aqui, nessa frase, Jesus começa a penetrar ali mais profundamente nesse coração. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita. E aí nasce o conflito, né? Conflito interno. O egoísmo, a vaidade, que geram ansiedade, que geram inconformismo, que gera depressão. Porque se você for buscar lá, né, lá atrás, já disse o Mestre Jesus, na origem de todo mal tem sempre o orgulho e o egoísmo. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas. E muitas vezes infrutíferos labores. Quanto tempo a gente perde podendo aproveitar um momento de prova, um momento de dor, a gente perde esse momento de crescimento, de evolução, não aceitando aquela situação, né? Em vista dessas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados, reclamando, inconformados, reclamando do outro, reclamando da sociedade e reclamando de um monte de coisa que a gente sabe, né? Na obcecação de sua vontade própria, olha, egoísmo, egocentrismo, ferem a fronte nas pedras da estrada. Ó, a pedrinha lá, a que ele falou que era o caminho, né? Aqui ele está falando, você não aceita as suas pedrinhas, não trabalha elas, então você vai ferir seu rosto com elas, né? Vai tombar, vai cair. Ferem a fronte nas pedras das estradas. Cerram ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas. Não quero ver, não quero saber, não quero entender, não quero. Sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Olha aqui que Jesus está falando para ele. Você tem as dificuldades do seu caminho que foram criadas por você. Então, são necessárias ao seu desenvolvimento. Você nega elas, não quer enxergar, tropeça, em vez de trabalhar as pedrinhas, você bate com o rosto nelas e se fere cada vez mais. E ainda não consegue observar o amparo de Deus que se mostra nesse mesmo caminho. Sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo. Aqui Jesus já está enumerando para Bartolomeu as dádivas de Deus, né? Porque quando ele fala da estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, ele está falando da sustentação de Deus nas nossas vidas, né? Deus sustenta esse planeta com o seu amor para que a gente tenha uma escola divina, né? Então, é um amparo de Deus na nossa vida o tempo inteiro.
o perfume da flor, a palavra de um amigo, né? Quantas vezes um amigo chega para a gente nesses momentos e a gente não aceita, não quer ver o que ele está falando, não quer ouvir, não está certo, não sou assim, não é isso. E às vezes o amiguinho que está ali do nosso lado é também um amparo de Deus. Foi colocado ali do nosso lado para nos auxiliar, para nos fazer ouvir o que a gente precisa ouvir. E isso é muito mais do que a gente imagina, sabia? Muito mais. Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Ou seja, o tempo inteiro está Deus nos auxiliando nessa jornada, que não é fácil. Houve um pequeno intervalo, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance das suas palavras, Bartolomeu interrogou: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam meus pesares. Começou a mexer naquele coração. Mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Pergunta que a gente poderia se fazer hoje, né? Será que o evangelho, né? Será que Jesus, será que Deus, nosso Pai, exige de nós que sejamos fortaleza o tempo inteiro? Será? E Jesus coloca para ele, olha que frase bonita. A verdade, ele falou do evangelho. Jesus falou, a verdade não exige, transforma. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de um discípulo, de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai, né? Então, ele diz aqui, ó, a verdade, quando a gente alcança a verdade, quando a gente faz uma leitura e aquilo parece que ganha proporções gigantescas, porque ali a gente compreendeu o sentido das coisas, quando a gente passa por essa experiência, não é o que está escrito, não é a mensagem que vai forçar a nossa transformação, é um movimento inverso, é a gente que naturalmente se transforma. Porque quando a gente tem um contato com a verdade, não há como a gente sair a mesma pessoa. Então, Jesus, Deus, não reclama da gente estado especial. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fase, cada um tem o seu exercício, cada um tem o seu esforço. Mas aí Jesus completa para ele, ó, mesmo que não seja o momento de absorver, de conhecer, de se transformar com a verdade, de entender, a alegria, a coragem e a esperança devem ser sempre constantes. Porque com essa vibração, né, de alegria, de coragem, de esperança, a gente pode até não alcançar agora o entendimento dos acontecimentos que nos deixam tristes, mas a gente vai ter bom ânimo, que é o título do nosso capítulo, né? A gente vai ter esperança, a gente vai conseguir levantar e prosseguir. Agora, do contrário, se você não absorveu a verdade, se você não conseguiu alcançar, e ainda assim você se deixar levar pela tristeza, pela falta de coragem, pela desesperança, aí a gente cai, vai levantar, porque a lei é de progresso, mas vai demorar. Vai demorar um pouquinho. Mestre, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto, né? Aqui, preocupado com as questões materiais do mundo, né? Quando falta o emprego, quando o salário não dá, quando as dificuldades materiais se avolumam, e aí? Como é que deve ser o nosso olhar? Aí Jesus fala, qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes a amordação dos corações e as consciências para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva para da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem? Que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes
as urzes do caminho. Não será a diversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que as arranque as ilusões da terra para a verdade do reino de Deus? Ou seja, não será a dificuldade material, né, a prova da dificuldade material, um chamamento para a gente verificar o que realmente importa na construção da nossa vida espiritual? Tem uma passagem de um estudo que o Haroldo faz, que ele fala, eu já contei isso aqui várias vezes, né? Que ele fala que um espírito viveu numa vida muito abastada, né? Muito dinheiro, e vivia para tudo que aprisiona, né? Tudo que o dinheiro aprisiona. Vaidade, egoísmo, enfim, não soube usar os bens materiais. Desencarnou. Na próxima vida, né? Ele teve contato com a consciência dele, né? E viu que ele não soube usar os bens materiais da forma correta. Ele pediu para vir com a prova da escassez, né? Com a prova da pobreza. E a espiritualidade então fez um projeto reencarnatório e falou, então tudo bem, então você vai para você poder passar uma vida com dificuldade, poder aprender, né, que os bens materiais, né, não são para serem utilizados como você utilizou. Então, pois bem, encarnou com dificuldade material. Excomungava a vida, falava que Deus não tinha olhado para ele, que ele não aguentava mais aquilo, que ele não queria passar aquela dificuldade ninguém merecia, enfim, passou a vida inteira, né, reclamando da dificuldade financeira. Desencarnou, teve contato com a sua consciência, falou, meu Deus, eu tive toda a oportunidade, né, de aprender e não aprendi. Não, mas acho que agora vai. Aí encarna de novo com bens, né, com muitos bens. E aí entra de novo, gasta tudo, não é... E assim foi um ciclo. Aí chegou no momento que ele chegou lá em cima, e agora? Como é que vai ser o plano reencarnatório? Vai ser rico? Vai ser pobre? Bota qualquer coisa. Eu já vi que essa prova vai demorar muito ainda para eu aprender. E assim é, né? Às vezes a gente demora vidas e vidas e vidas tentando entender, compreender um ensinamento, uma transformação que a gente precisa e a gente não consegue. Bartolomeu, então, guardou aquelas respostas no seu coração, sem experimentar certa estranheza, lembrando-se que sua genitora, olha só, vocês estão percebendo? Ele está colocando ali tudo que... Primeiro ele falou que ele nem sabia o que amargurava o coração dele, depois ele veio enumerando, né? Ah, Jesus, esse mundo aqui não tá bom não, só tem ganância, só tem poder que manda. Depois ele colocou as dificuldades financeiras, e agora ele está colocando para o mestre a perda da mãe. Outra situação que colocava seu coração triste. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido, amado? E aí Jesus coloca assim, quem está perdido? Se Deus é Pai de todos nós, está perdido aonde? Só está no outro plano. Se os que estão sepultados no lodo do crime vão deslumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso, né? Se até aqueles que estão no lodo do crime são vistos por Deus, não estão perdidos, nem esses estão perdidos, que dirá aos nossos entes amigos? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se tivesse terminado a sua exposição judiciosa e serena. E, que a hora já era adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia naquela noite uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram no ombro levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. E os dois terminaram a conversa ali. Bartolomeu, que iniciou triste, choroso e amargurado, termina o seu diálogo com o mestre rindo e sentindo algo diferente no seu coração. E aqui
ele parte na sua caminhada para sua casa. Eita. Partiu, né, residia em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando sobre as lições que havia recebido do mestre. Então, ele foi ali o caminho inteiro pensando em tudo que Jesus havia falado para ele. E olha a transformação que já tinha iniciado nesse discípulo. Nada, gente, nada aqui a gente observou. Nada no mundo exterior de Bartolomeu se modificou. Nada. A estrela continuava no céu, a lua continuava lá, as injustiças do mundo continuavam no mundo, né? A sua família, a gente vai ver que ele tinha problemas familiares também, ele não colocou para o mestre, mas a gente vai ver aqui que ele tinha. Continuaram seus problemas todos. Nada no mundo exterior de Bartolomeu se modificou. Mas dentro, sim. Dentro, naquela conversa fraterna com Jesus, Jesus operou a transformação, porque ele permitiu, né? Operou a transformação naquele coração. E olha como ele passou, a partir de aqui, né, desse trecho, como ele passou a modificar o seu olhar para o mundo. No alto, as estrelas lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus à espera das suas criaturas com hinos de alegria. Talvez Bartolomeu nem observasse que no céu havia estrelas brilhando. Porque, às vezes, quando a gente está nesse estado de tristeza, nem para cima a gente olha, a gente anda cabisbaixo, assim, ó, olhando para o chão. A gente parece que vai se fechando, né? E não, agora ele já olhava para as estrelas brilhantes e via o palácio de Deus nas alturas. As águas do Genesaré, seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. É a mesma água, gente. A mesma água, do mesmo jeito, no mesmo estado que se apresentava antes da conversa com o mestre. A água não mudou, o lago não mudou, o vento não mudou, mas o olhar dele mudou. Os ventos brandos lhe sussurravam entendimento cariciosas e inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Então, ele começou a recordar, né? Começou a fazer a anamnese ali, das suas tristezas intraduzíveis, que ele falou lá no início: mestre, não sei nem te dizer qual a origem das minhas tristezas. E ele começou a analisar todas elas, viu que ele tinha conseguido expor algumas, né? Mas, com surpresa, não mais encontrou no seu coração. Ele conseguiu tirar do seu coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora, mas refletiu com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Olha como mudou o padrão de pensamento, né? Antes ele fixava: perdi minha mãe morreu, estou sozinho no mundo. E agora? Estou com saudade. Será que é justo? Foi justo minha mãe morrer agora? Foi justo eu perder minha mãe? Eu precisava tanto dela? Talvez essa era a sequência de pensamentos que Bartolomeu construía no seu pensamento. Agora ele mudou o padrão de pensamento. A vibração dele agora é outra. Agora ele se lembra da mãe, né? A afetuosa genitora, porém refletindo com mais amplitude quanto aos desígnios de Deus. Aceitou, compreendeu que faz parte da trajetória. Vai deixar de sentir saudade? Em absoluto. Mas não vai mais amarrar aquela tristeza e construir a sequência de pensamentos que levam a vibração lá para baixo. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou seus irmãos pelo sangue que os aborreciam e caluniavam. Olha aqui ele começa a falar sobre os problemas familiares. Ponderou que seus irmãos pelo sangue aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não era seu irmão generoso e sincero? Quando a gente não encontra no nosso lar, na nossa casa, no nosso núcleo, irmãos que nos acolhem, a gente vai encontrar, com certeza, ou em Jesus, ou em outro amigo, mas nunca estaremos abandonados. Entretanto, Jesus não era seu irmão generoso e sincero?
e passou a pensar em todos os insucessos materiais, né? As dificuldades financeiras. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Carfanaum, comparado à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração. Passou a não mais pensar, poxa, eu passo aqui a madrugada pescando, me esforço pra caramba trabalhando, e quando eu vou vender o meu peixe, consigo vender por um valor pequenininho, porque os grandes comerciantes querem ter o maior lucro. Não pensava mais isso, né? Talvez ele glorificasse a simples oportunidade de ter o trabalho, de ter a pescaria como trabalho. Chegou em casa de madrugada. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Era outro Bartolomeu. Quando ele abriu a porta, seus irmãos começaram a dirigir a ele palavras, né? Acusando de mau filho, de vagabundo, de traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Gente, olha que transformação. Ele chegava em casa, né, e escutava do pai, dos irmãos, só coisa ruim, só agressão, só desequilíbrio. E antes ele entrava nesse desequilíbrio, né? Provavelmente revidava com as mesmas palavras, às vezes até mais grosseira, ou se não revidasse, aquilo ali aumentava ainda mais o seu estado depressivo, mas agora ele era uma fortaleza de paz. Nada mais atingia esse coração. O conhecimento de que, aqui tem uma parte que eu acho muito linda, ó, em vez de reagir asperamente como de outras vezes, sorriu com bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando. Esse trecho que eu acho lindo, ó. O apóstolo, no entanto, achou natural. Agora ele já achava natural, sabe por quê? Porque seu pai não conhecia Jesus. E ele conhecia. Ele compreendeu, né? Aceitou que o pai era assim simplesmente pelo fato de não conhecer Jesus, mas que ele não podia mais ser assim porque ele conhecia Jesus. Ele tinha contato com o mestre, ele aprendia com o mestre o que o mestre falou lá para ele. Olha, o discípulo do evangelho tem que levar a paz, tem que levar o amor, seja a paz. E assim ele fez. E aí, depois de dormir um pouco, né? Ó, seu pai não conhecia Jesus e ele conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Era um espírito transformado por dentro. O mundo exterior não ia mais atingir aquele espírito, podia acontecer o que for. Depois que ele dormiu alguns minutos, né, ele levantou e foi trabalhar. E também com seus amigos era outro companheiro, né? Imagina, em vez daquele companheiro deprimido do lado, ele agora era aquele que sempre tinha uma palavra de bom ânimo, sempre tinha uma palavra que levantava os companheiros para o trabalho. Ó. O lago, como se estava mais acolhedor e mais belo, enxergava o lago mais belo até. Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras de atitude cativante e educativa. Ou seja, ele vai reclamar o tempo inteiro do preço do peixe, né? Reclamou o tempo todo, não reclamava mais, né? Aí, quando o comerciante falava assim, é tanto que eu vou pagar. Tá ótimo, toma aqui teu peixe, pode levar. Tá maravilhoso esse preço, ninguém deve ter entendido nada, mas todo mundo deve ter adorado, né? Porque se a gente tem um amigo em estado de depressão do nosso lado, cabisbaixo, né? Recolhido, e de repente se transforma numa luz do nosso lado, imagina o que não deve ter sido. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos os observavam com admiração, exceto Jesus, né? Que conhecia com júbilo a atitude mental do seu discípulo, sabia exatamente o que tinha acontecido. E no sábado seguinte, olha que
Que notícia interessante Humberto de Campos traz para a gente. Jesus estava pregando a sua boa nova, como ele sempre fazia, e a certa altura, aí Humberto de Campos coloca aqui, conforme a narrativa de Mateus, né, tá lá no livro de Mateus, ele começou a falar, né, da parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem, que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Olha, então, quando Jesus falou, né, ensinou através dessa parábola, ele teve como inspiração a conversa que ele teve com Bartolomeu. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava, embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo pela ternura que evidenciava. E o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, a delicada alusão do ensinamento, que era tudo que ele havia escutado do mestre, né? Experimentando a alma leve e satisfeita depois de haver alijado todas as vaidades, olha aí, a vaidade de que ainda se não desfizera para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Então, pela primeira vez, deixa eu compartilhar aqui. Pela primeira vez, Bartolomeu chorou, só que agora de alegria, percebendo ali nos ensinamentos, né, dessa passagem que Jesus contava por parábolas, que era ele, né, que havia achado um tesouro e que se desfez de tudo que segurava ele no sofrimento e passou a viver agora somente para aquele tesouro que ele encontrou, que era, né, os ensinamentos do Evangelho de Jesus e a construção do reino de Deus em seus corações. Antes de eu colocar aqui a frasezinha que eu destaquei para a gente comentar e fazer a nossa reflexão, destaquei um trechinho que a gente vai comentar. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa passagem toda de Bartolomeu? Eu vou falar uma coisa para vocês antes. Eu, quando li esse capítulo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, meu pai, como que às vezes, né, o mundo a gente pensa que o mundo se apresenta para a gente de uma forma, mas é a gente que enxerga esse mundo dessa forma, né? Como que a gente perde, às vezes, a oportunidade de enxergar coisas belas do caminho e se pega. E quando eu li isso, nossa senhora, eu passei a prestar atenção a muita coisa que para mim passava despercebido e que passou a fazer tanta diferença. Alguém quer falar? E os problemas de Bartolomeu continuam até hoje, né? Não com ele, mas no Sim, mundo. atualíssimas. E quando no Pai Nosso, né? Eu acredito, depois de ler um pouquinho esse trecho, de ouvir, quando a gente fala livrai-nos do mal, eu acho que não é só o mal que chega para a gente, mas eu acho que é a maioria do mal que sai de nós. Né? Que nós para a gente não revidar. Porque você pedir numa oração para se livrar de todos os problemas, você não evolui. Você tem que ter confiança e pedir discernimento e coragem para enfrentar. Né? Exatamente, muito bom. São as pedras que Jesus falou para ele, né? Falou assim, olha, o caminho é pedregoso, não vai deixar de ser. O que pode acontecer é você mudar o seu olhar para essas pedras do caminho. Pegá-las e transformá-las num aprendizado. Muito bom, Arthur. Exatamente, é uma boa lembrança do Pai Nosso. Raquelzinha, quer falar? Está com a mão levantada? Quero, Elaine. Eu anotei algumas coisas ontem quando eu li, e
Peraí, deixa eu tirar meu óculos, que eu estou sem óculos de perto. Lá no começo, quando fala lá a nova doutrina, entretanto, era o evangelho da Boa Nova, né? Que ele vai falando lá, como pode a Boa Nova não trazer alegria, né? E Jesus entende o que Bartolomeu está sentindo ali, e aí eu me lembrei que só quem entende, só quem já passou por uma situação é que entende o que o outro está passando, né? Por exemplo, assim, se eu tenho um amigo que passou por um câncer, se eu não passei por aquilo, eu conforto, mas eu não consigo sentir a dor dele totalmente, né? É a mesma coisa a fome, quando alguém fala, eu estou com fome, eu passo fome. Você compreende, mas você não consegue entender profundamente o que é passar fome se você nunca passou, né? E Jesus entende o Bartolomeu, porque com certeza Jesus já viu isso em outros, e talvez ele já tenha até passado por isso em algum momento, né? Por todas essas situações assim de angústia, de tristeza, de sofrimento durante o crescimento dele, né? Vai saber, né? E isso me lembra também que quando ele fala desse reino que a gente precisa construir aqui, dessa mudança que a gente precisa fazer nos nossos pequenos atos, né? Que a gente tem muita mania de falar do outro, né? Igual o estudo de quarta-feira que não sai da boca da gente, né? Segue mito lá, né? E a gente esquece de fazer essa mudança em nós mesmos, né? A gente fala do político que rouba tudo e que coloca os parentes lá, e a gente pensa, e se eu estivesse lá, será que eu não faria isso? Aí a gente fala, não, de maneira nenhuma. Aí eu fico olhando para os meus pequenos atos. Se eu for a fila no mercado, se eu vou no caixa de 10 com 15 e quero que a caixa passe aquilo, eu já tenho propensão de quando eu estiver numa situação de poder ou de dinheiro, eu também cair. Porque as pequenas coisas já me derrubam. Então, imagina as grandes, né? Aí depois ele fala ali embaixo assim, a luta comum é a caminhada de cada dia. Isso me lembrou Alcione, né? Quando ela veio de Sírios para cá. E ela não veio assim com um crachá de como eu sou maravilhosa e eu vou ter uma posição ótima. Ela veio numa família para pregar o evangelho, né, para cuidar da família de cada um, né? E aí a gente lembra, né, que Jesus também falou, né, e outros autores falam, né, que evangelizar é muito trabalhoso, é muito. Então, se você leva de volta um filho para Deus, você já trabalhou muito, porque o que Deus quer é que a gente volte. Então, essa caminhada do dia a dia me lembrou isso. A gente tem feito essa caminhada, a gente tem ido a Deus e tem levado alguém junto, que a gente às vezes pensa, minha vida é tão monótona, eu faço tão pequenas coisas, mas não, a gente está aqui é porque a gente tem um propósito grande, é porque às vezes a gente não percebeu, como o Bartolomeu aí, que não viu a estrela, não viu nada, talvez a gente não tenha percebido isso, né? E fazer o bem para a gente também é uma coisa muito difícil, exige muito da gente, né? A gente tem que lutar contra nós mesmos para fazer o bem. Enquanto os espíritos mais elevados, assim, que já adquiriram esse conhecimento, para eles o sofrimento muito maior é não fazer o bem. Olha a distância que a gente está disso, né? E aí, quando ele fala da mãe lá também que ele perdeu, me lembrou muito do Leon Denis também, que ele fala que a nossa vida é feita em espiral, né? Espiral. E a vida é uma só. Que a gente fala, eu estou na vida agora, e como se a gente, quando desencarnasse, a gente não continuasse a viver. Ao contrário, a vida é uma só. Só que ela é entrecortada por fases em que a gente desencarna e volta, né? Então, quando a gente se separa de alguém, a gente precisa lembrar disso, né? É só por um momento. Eu sofro, direito meu, mas é só por um momento. Eu não posso ficar sofrendo pelo restante do que eu tenho que fazer aqui, né? Desculpa, Elaine, é que eu anotei muita Nossa, tá coisa. Você maravilhoso. sabe que eu falo muito, né? Aí lá no finalzinho, no finalzinho também, quando ele fala lá que o pai vai agredir ele tudo, e ele fica calado, me lembrou de uma história de um rapaz que ele trabalhava numa repartição pública, até lembrei de um dos nossos colegas que falou que tem alguém que vai trabalhar com ele, ela falava, meu Deus, não sei como é que eu vou reagir, né? Falou semana passada. E ele frequentava a casa espírita, e o rapaz que trabalhava do lado dele
Sempre que ele ia, ele falava, "Ih, já vai bater tambor, já vai fazer macumba, já vai não sei o quê." E ele sempre ria e ia. E por 5 anos ele ouviu isso e ficou calado, né? Aí, uma noite, ele estava indo, o rapaz apagou também a lâmpada dele lá, levantou, ele falou assim, eu vou com você. Ele falou, como assim? Ele falou, olha só, há 5 anos que eu te perturbo e você sempre foi delicado, você nunca me respondeu, você nunca me tratou mal, então, aonde você vai deve ser muito bom, eu preciso muito disso. Eu achei isso muito legal, cara, do exemplo, né, do silêncio, né, da gente não revidar, que você falou aí, né? E quando ele fala aqui também do evangelho, do tesouro aqui no campo, a gente já encontrou esse tesouro, mas a gente já reconheceu, a gente está tentando conquistar ele, ou a gente está deixando ele lá ainda esperando por nós, Está né? enterrado ainda, né? Desculpa, Elaine. Nossa, Raquel, muito bom, muito bom. Só falar que, para quem talvez não conheça, a Alcione, que a Raquel citou, é personagem principal de um dos livros de Emmanuel, que se chama Renúncia. É um livro maravilhoso, que vale a pena ler, quem não conhece, tá? Faz parte da coleção dos romances de Emmanuel. E é um espírito que veio de outro planeta mais elevado com uma missão de auxiliar determinados espíritos ali da história, né? E veio, como a Raquel falou, abnegada, entregue, com fé, é um exemplo de renúncia, né? É um exemplo maravilhoso, não vale a pena ler. Raquel, muito boas suas observações, maravilhosas. Essa última história que você falou do colega de trabalho, ele fez o que Francisco falou, né? Vai e prega o evangelho. Se necessário, use palavras. Ele não precisou usar palavras, né? Ele pregou perfeitamente o evangelho com seu exemplo, que, segundo a espiritualidade, é o que mais arrasta, né? O exemplo é o que mais arrasta. Quando alguém conhece a gente e vê a gente verdadeiramente se transformando, a pessoa fica, né? A pessoa fala, opa, esse negócio aí é bom, hein? Ela tá com eu quero essa paz. Você quer ver uma coisa que enche os olhos do outro? É isso, é a paz. Eu vi uma passagem no Instagram esses dias que estava escrito assim, ostentação hoje em dia é ter paz no coração. Quem não quer paz? Quem não olha para o outro e enxerga ali uma paz verdadeira, não fica assim, gente, como que essa criatura consegue ter essa paz? Se descobre que a origem, né, é uma origem acessível, como é para a gente, né, o estudo do Evangelho, né, quando a gente consegue alcançar a paz através do estudo do Evangelho, quem é que não vai querer essa paz? Quem não quer paz hoje em dia no coração, né? Muito bom, Raquel, maravilhoso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Obrigada, Raquel. Eu me vi aí nesse estudo todinho aí, todo, do começo. Não, do começo ao final, porque eu ainda estou faltando um bom pedaço aí, mas eu me vi aí, né? Depressão, a gente não sabe, bate uma tristeza dentro da gente, a gente não sabe o que é. Já tive muita, não sabia explicar. Não sabia, dava um nó na minha garganta, eu não conseguia falar, não sabia explicar de onde vinha aquilo, né? Aí todos os problemas e a gente gosta muito de botar a culpa no outro, né? Tá tudo dando errado, o culpado é o outro, né? Não vou receber fulano na minha casa não, porque ele tá cheio de energia negativa, vai desandar tudo aqui. A energia negativa está com a gente, né? Não é o outro, né? Teve um dia que ligaram para mim, uma menina que trabalhou comigo, falou assim, ai, dona Eliane, queria falar um negócio com a senhora. O que é? Ela não falava comigo há muito tempo. A senhora toma cuidado que estão fazendo macumba para a senhora. Falei, é mesmo? Estão fazendo macumba para a senhora. Em outros tempos, gente, eu não ia nem dormir, ia ficar pensando, meu Deus! E agora eu fico serena, né? Primeiro que eu não estou mais na sintonia dessas coisas. Quando tem uma discussão, eu procuro me calar. Semana passada eu tive com uma pessoa que me conhece desde que eu era pequenininha, né?
ela falou para mim uma coisa, exatamente isso aí que você está falando. Nossa, como você mudou muito. Quem te viu e quem te vê. Gente, eu era um trator desgovernado, um trator desgovernado. Trator desgovernado mata as pessoas, né? Então, era eu. Então, tenho muito a agradecer a vocês, a doutrina, a Jesus, né? Eu achei uma coisa aqui muito bacana, que quando fala assim, da transformação, né? Que o evangelho transforma, né? Você vê, Jesus era tão educado que ele não veio impor nada, porque Deus não queria imposição. Eu não estou achando agora qual é a parte. Mas ele veio trazer a boa nova para a gente, convidar a gente, né, a conhecer a boa nova e nos transformarmos através dos exemplos dele, porque Jesus deu exemplo. Exatamente o que a Raquel falou aí, né? Do rapaz durante 5 anos sendo perturbado e pelo exemplo dele ele conquistou uma. Então, acho que é isso, né? Estou longe, gente, mas eu tenho me esforçado muito. Tem dia que ainda bate a tristeza ainda, mas eu me esforço, nossa, Mas como isso eu me não importa, esforço. viu, Eliane? Você viu? Jesus falou para Bartolomeu. Deus não exige esforço que a gente não pode entregar, mas todos nós podemos ter isso, o esforço, né? O bom ânimo, a esperança, isso a gente consegue, né? Por mais que a gente acorde um dia assim, se sentindo bem fraquinho, a gente consegue, em algum momento, com uma prece, né? Eu sei que às vezes a gente está tão amargurado que nem prece a gente consegue, né? A Rita caiu, voltou. Mas se a gente se esforçar, se puxar, e quando você fala assim, agradeço a doutrina, a gente tem que ter gratidão. Mas o importante é a gente ter consciência que se não fosse o nosso esforço, ou seja, o seu esforço de transformação, não tem doutrina, não tem grupo espírita, não tem grupo de estudo, não tem livro, não tem nada que faça você transformar. Porque nós temos, né, exemplos de amigos ou parentes que você pode sentar do lado dele, né, e você pode ali discorrer o evangelho inteiro. Você não consegue penetrar uma vírgula naquele coração, porque não quer ainda, né? Quer ficar ali cultivando aquela plantinha da dor, né? Tem gente que precisa, né, por vários aspectos, cultivar a plantinha da dor, ou para ser visto, ou porque acha que é só assim que vai ser acolhido, ou porque não tem força, né? Mas você está tendo o principal, que é a vontade, a boa vontade de transformar isso, né? Muito bom. Sim, quando eu olho para a minha história, gente, quando eu olho para trás, né? Eu olho a minha história, eu nem vou dizer para vocês desde quando eu era pequenininha, não, porque desde quando eu me tornei uma moça, casei, tive filhos, tal, me separei. Filhos não, filho, né? Eu achava que eu não ia conseguir. Eu achava, falava, Deus, pô, Deus não me ama, por que isso aconteceu comigo? Eu era tão boa, eu só queria ter a minha família. Aí hoje eu olho assim para trás e eu vejo o quanto que Deus foi generoso comigo, me dando tudo isso aí que Ele me deu, essas pedras, né? Bati muito a minha cabeça nessas pedras aí, tá? Minha testa ficou muito machucada. Mas foi isso daí que me fortaleceu, sabe? Me amadureceu, me fortaleceu. Então, hoje, a Raquel falou assim, a gente, quando vê alguém com câncer, a gente se solidariza, né? Dá o apoio, mas a gente não sabe a dor, né? Então, hoje, quando eu vejo uma mulher que apostou todas as fichas dela num casamento, na família, e não deu certo, mas ela fica ali sofrendo na mão do homem, não tem coragem de dar o grito de independência, ou até um homem, tem homens também que ficam ali sofrendo. Eu tenho uma amiga que ela sofria no relacionamento lá por uma pessoa
que não ia, não ia, e ela ficava ali, ela comia a mão, ela comia os dedos, tudo sangrando, sabe? Então, eu fico assim, porque eu passei por tudo isso, eu sei o quanto é difícil a gente se libertar de um relacionamento assim, que acorrenta a gente, mas a gente tem que ter força, tem que, sabe, respirar Verdade. fundo, pensar em Deus, Deus está ali, Deus te ama. Outra coisa, quando as pessoas depreciam a gente, que a gente deixa. Deixei muito. Hoje eu vejo, a culpa não são das pessoas. Foi minha que permiti que as pessoas me depreciassem. Né? Eu permiti, a gente permite. A pessoa não está dentro da gente. Com os irmãos, né? Oi? É igual Bartolomeu com os irmãos. Antes ele Sim, permitia que a agressão dos irmãos penetrasse nele. Agora ele não permitia mais. Eu tenho um exemplo de um garoto que trabalhou comigo, bem mais novo que o meu filho, que alguém um dia falou uma coisa com ele, e depois foi pedir desculpas. Aí ele falou assim: desculpar? Por que eu vou te desculpar? Pelo que eu te falei assim, assim. Eu falei assim: não, eu não tenho que te desculpar, porque se você falou isso com o intuito de me ofender, eu não me senti ofendida, então eu não tenho do que te desculpar. Então, assim, o outro quis ofender ele, mas ele não se sentiu, ele não entrou na sintonia do outro. Um dia eu vou conseguir ficar assim, mas eu acho que é isso que Jesus traz, a mensagem, né? Depende de nós, a transformação. Ninguém se transforma por causa do outro, ninguém muda por causa do outro. E o pior, as pessoas ficam pensando assim: fulano vai mudar, eu vou mudar ele. Ninguém consegue mudar ninguém, não. Ninguém. Enquanto você acha que você consegue mudar o outro, você vai viver num eterno ciclo de sofrimento, porque você não muda o outro. Você muda o seu comportamento com o outro, né? O Marcos, meu marido, ele fala uma coisa para minha filha às vezes que foi assim, foi uma ferramenta muito boa para ela, né? Com determinadas pessoas. Ele fala assim: minha filha, receba a pessoa. Você tem que conviver com essa pessoa, não tem jeito? Tem. Então, receba a pessoa como ela vem. Trabalha dentro de você como você vai lidar com ela. Não tenta mudar ela, porque você vai ter uma luta em glória. Então, aprende a lidar com ela do jeito que ela se apresenta. Se protegendo? Sim, se protegendo. Mas não tenta mudar, que você não vai conseguir. E essa é a maior verdade de todas, né? Muito bom, Eliane. Para a gente encerrar, hoje eu trouxe o trecho, porque assim, eu não sei vocês, mas eu também assim, me enxerguei muito em diversas colocações ali que Bartolomeu fez. Principalmente as dificuldades do mundo, que às vezes atingem a gente, né? As dificuldades com a nossa família, a dificuldade de ver, né, o nosso planeta como está, num momento tão difícil de transição, né? Então, as coisas se apresentam para a gente e por mais que a gente queira ter uma fortaleza, às vezes a gente dá uma caidinha. E quando eu vi essa mensagem de Joana de Ângeles, nossa, para mim assim foi um mudar de olhar, esse mudar de olhar que Bartolomeu teve com Jesus. Então, queria compartilhar aqui só um trechinho com vocês, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, que é assim, ó. É um trecho da mensagem, tá? A mensagem está no livro Desperte e Seja Feliz. Olha que título de livro que chama a gente para querer ler, né? Desperte e Seja Feliz. O capítulo 12, Advertência de Amor. Olha o que Joana de Ângeles coloca aqui para gente. Avançar é a meta. Seguir sempre é a diretriz. Não faltarão provocações e tentações, porque estes são dias de loucura. Não te deixes enlouquecer. São horas de agressividade. Não te permitas enfurecer. São momentos de tragédia. Não queiras sucumbir nas mãos dos maus, por motivos que não se justificam. Sucumbir somente pela glória do serviço a Deus, do irrestrito dever da caridade na vivência suprema do amor.
ora. Ora mais um pouco, vigia mais, advertindo quanto ao rolo compressor que avança, inexorável, esmagando os distraídos. Os tempos, por fim, chegaram. Mas recorda, Jesus está conosco. E eu colocaria aqui no final, sempre. Eu estou lendo esse livro na minha oração à noite. Que legal! Eu leio um capítulo dele, aí faço minha oração para Jesus, né? Boa espiritualidade. Que bom. À noite eu estou lendo. Então, amores, são chegados os tempos. A prova é para todos. Estamos todos na mesma caminhada. Senão, não estaríamos no mesmo planeta de provas e expiações, né? Então, seguimos a intuição e a orientação de Joana. Vamos nos manter firmes. Pensamento em Jesus. Jesus não abandonou o barco, ele está no leme. Tá difícil? Ora. Tá muito difícil? Ora mais um pouco. E vigia sempre. E que assim Jesus ilumine o nosso caminho, nos ampare nas nossas dificuldades e que tenhamos sempre um ao outro para poder acolhermos, tá bom? Beijo grande, amores. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero que chegue o dia para eu encontrar todos vocês e dar um grande abraço. Ai, nem fala, Eliane, nem fala. Ó, a gente vai ter uma reunião de trabalhadores do Recanto. Se você quiser participar, você está convidada, tá? Tá, eu quero muito dar um abraço em todos vocês, assim, eu fico emocionada às vezes. A Raquelzinha, domingo, ela me emocionou, assim, mandou uma mensagem para mim que ela não sabe o quanto que fez bem aquela mensagem que ela me mandou. Muito obrigada, Raquelzinha. Todos vocês, eu quero o pessoal de quarta-feira que a gente faz lá a oficina, é muito legal, muito bacana. Né? Assim, esse formato que o Recanto traz é muito bacana da gente interagir e poder botar as nossas dores para fora sem recriminação, sem crítica, sem vergonha, o que o outro vai pensar. Né? É muito bom isso, muito bom. Aqui vai ser, se Deus quiser, vai ser sempre assim, Eliane. Aqui você faz a terapia sem pagar. A nossa filosofia é de acolhimento, de amor um com o outro. Todos nós precisamos, todos nós. E eu fico feliz, viu, que você se sinta acolhida. Ó, beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Não vai fazer prece? Vamos fazer a prece, olha. Quem quer fazer quer fazer nossa prece, Eliane? Eu faço sim, que eu estou muito agradecida a Deus, ao Mestre Jesus, então que o amor do Mestre, a paz do Mestre envolva não só a nós que estamos aqui nesse estudo, mas a humanidade que está precisando demais, que esse amor do Mestre alcance, eu desejo, né, que alcance o coração de todos os irmãos, que nós somos uma grande família em Cristo, né? Em Deus, e que consigamos atingir, né? Esse momento aí que Jesus tanto espera, porque Jesus espera que vivamos na paz, envolvido, né? nas energias salutares de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Então, eu quero agradecer muito por eu por eu participar desse grupo aqui, mas por eu fazer parte dessa família chamada humanidade, espiritualidade, né? Que Deus abençoe a todos vocês e que a paz do Mestre Jesus esteja com vocês. Graças a Deus. Muito bom, muito bom. Inspirada, hein? Beijo, amores. Fiquem com Deus. Gente, tá? Fiquem bem. Tchau, Eliane. Tchau, tchau. Tchau, Raquelzinha. Beijo. Agora nunca mais eu deixo de dar tchau para a Raquelzinha. Tchau, boa noite.